Chorão, o icônico vocalista do Charlie Brown Jr., deixou não apenas um legado musical inegável, mas também uma herança repleta de disputas judiciais e controvérsias de gestão. Uma investigação detalhada do portal UOL mergulha nos bastidores dessas disputas financeiras que envolvem Alexandre, filho do músico, Graziella, sua viúva, e os ex-colegas de banda. Documentos obtidos pela reportagem detalharam como Graziella acusa Alexandre, filho de Chorão de outro casamento, de ocultar lucros provenientes das marcas associadas ao músico. Por outro lado, Alexandre enfrenta acusações dos ex-membros da banda por uso indevido da marca Charlie Brown Jr. Ele se defende com um contrato de 2005 que supostamente justificaria suas ações, mas cuja autenticidade e validade são questionadas. No vídeo de hoje vamos desvendar cada detalhe dessa história. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nossa investigação. Prepare a pipoca porque o episódio de hoje promete revelações explosivas. A investigação levanta sérias questões sobre a administração do legado de Chorão e a transparência nas negociações envolvendo os direitos da banda. A disputa judicial revela um lado menos conhecido e mais sombrio do sucesso do músico, com acusações de ocultação de bens e desvio de recursos. Será que a fortuna deixada por Chorão acabou se tornando uma maldição para seus herdeiros? Acompanhe conosco e descubra os segredos por trás desse legado conturbado. À medida que adentramos a investigação, emergem controvérsias específicas envolvendo os antigos membros da banda. Eles contestam a validade de um contrato crucial e afirmam que esse documento não os impede de utilizar o nome Charlie Brown Jr. em seus shows. Além disso, acusam Alexandre, filho de Chorão, de falsificar a assinatura da empresa Peanuts, detentora dos direitos do personagem Charlie Brown, aquele cachorrinho do desenho animado, numa tentativa de obter uma autorização falsa de uso da marca. Os protagonistas dessa intensa disputa incluem Alexandre Abrão, filho de Chorão. Ele detém 50% dos direitos autorais e de imagem do cantor, além de 55% dos direitos referentes à banda. É dono da Green Goals, empresa criada por Chorão para gerenciar os negócios. Graziella Gonçalves, viúva de Chorão, possui 50% dos direitos autorais e de imagem do cantor e 45% dos direitos da banda. Questiona a gestão do filho e o acusa de ocultar bens. Marcos Brito, o Marcão, é guitarrista e compositor, integrante da formação original do Charlie Brown Jr. O Thiago Castanho é guitarrista e produtor, também integrante da formação original. Apesar de ser a banda de rock mais ouvida do país, o Charlie Brown Jr. enfrenta um cenário caótico nos bastidores. Mesmo após a morte de Chorão em 2013, somente em 2021 o acordo de partilha dos seus bens foi finalizado, marcando 11 anos de disputas. Recentemente, uma explosão de faturamento no streaming ajudou a quitar uma dívida milionária que o cantor havia deixado com a gravadora. No entanto, a disputa pelos direitos da banda e pelos lucros gerados ainda inflama conflitos e controvérsias. Alexandre e Graziella, os herdeiros, acabaram dividindo um patrimônio considerável. Eles receberam vários bens, dentre eles um apartamento em Pinheiros, em São Paulo, avaliado em 7 milhões de reais, 2 apartamentos em Santos, cada um no valor de 2 milhões de reais, um carro Audi de 60 mil reais e um terceiro apartamento em Santos doado à mãe de Chorão. A divisão dos direitos futuros de faturamento das músicas, da imagem de Chorão e da marca Charlie Brown Jr., contudo, acirrou a disputa entre os dois. A relação entre Alexandre e Graziella, já fragilizada, deteriorou-se completamente após uma carta enviada pela viúva em 27 de abril de 2022. Esta carta, carregada de acusações e desconfianças em relação à gestão de Alexandre, foi o estopim para uma escalada no conflito. Desde a sua entrega, as acusações e processos judiciais entre os herdeiros intensificaram-se, revelando a profundidade das disputas pelo legado de Chorão. O conteúdo dessa carta explosiva e as consequências de sua revelação detalharemos a seguir. Na carta reveladora enviada em abril de 2022, Graziella Gonçalves expressava sua frustração por não ter recebido sua parte nos lucros dos licenciamentos das obras de Chorão. Ela exigia uma lista detalhada de contratos administrados por Alexandre, que não respondeu às solicitações. A falta de transparência foi tão preocupante que 4 meses depois, Graziella decidiu levar o caso à justiça. Na ação, acusou Alexandre de ocultar deliberadamente os contratos e de se apropriar indevidamente de quantias significativas dos direitos deixados pelo músico, sem repassar qualquer valor a ela. A resposta do judiciário foi rápida. O juiz exigiu que Alexandre apresentasse os registros financeiros dentro de 15 dias, um prazo que ele não cumpriu. Alexandre admitiu ter recebido R$ 449 mil provenientes dos contratos, mas Graziella considerou as informações apresentadas por ele como incompletas e inúteis. Diante das inconsistências, foi solicitada uma perícia financeira para avaliar os documentos, processo que ainda não foi concluído. Mesmo com a atenção judicial, Graziella manifestou-se aberta a um acordo amigável, desde que recebesse o que lhe é devido, conforme destacado por seu advogado, Maurício Cury.
Por outro lado, a defesa de Alexandre optou por manter silêncio sobre o caso. Este cenário de disputas e acusações profundas lança uma sombra sobre a administração do legado de Chorão, levantando dúvidas críticas sobre a ética e a responsabilidade dos envolvidos. Enquanto as disputas familiares se desenrolam, a empresa Green Goose, sob a gerência de Alexandre e responsável pela administração da herança de Chorão, enfrenta sua própria crise financeira. Documentos revelam que Chorão, ainda em vida, contraiu uma dívida de 3,2 bilhões de reais com a gravadora EMI, hoje gerida pela Universal Music. Esta dívida, originada de adiantamentos baseados em projeções de vendas que não se concretizaram, foi tão significativa que impediu que os herdeiros recebessem direitos artísticos de 2014 a 2022. Todo o lucro obtido desde então com vendas de discos e streaming foi direcionado para amortizar esse débito. A revelação dessa dívida milionária desafia a gestão de Alexandre na Green Goose, levantando questões sobre como as responsabilidades financeiras herdadas estão sendo administradas. No entanto, um novo capítulo se abre com a crescente popularidade da banda, oferecendo tanto oportunidades quanto desafios adicionais. Impulsionada pelo legado duradouro de Chorão, a renda do Charlie Brown Jr. disparou no streaming nos últimos anos, fazendo da banda o único representante do rock entre os 50 artistas mais ouvidos do Brasil no Spotify. Os direitos artísticos trimestrais, que eram de apenas 20 mil em 2014, saltaram para mais de 320 mil em 2022, possibilitando a quitação da dívida antes vista como impagável. Atualmente, os herdeiros já recebem os direitos artísticos, mas esse alívio financeiro não resolveu as disputas. A briga pela gestão da herança e pelos direitos da banda continua a gerar conflitos e controvérsias, revelando um lado obscuro por trás do sucesso do músico. Contrato sigiloso. A ruína do Charlie Brown Jr. O declínio do Charlie Brown Jr. teve início em 2005, época em que a banda desfrutava de seu maior sucesso. Desacordos financeiros precipitaram a dissolução da formação original, embebida em um clima de tensão e desconfiança. Revelações contidas no livro Champ, a incrível história do baixista Champion, iluminam este período turbulento, detalhando como os integrantes perceberam que os cachês que recebiam eram significativamente menores do que os valores efetivamente negociados nos contratos. Apesar do silêncio dos envolvidos, que preferem não discutir a memória dos que já partiram, a insatisfação financeira foi o catalisador da desintegração da banda. Em abril de 2005, todos os membros anunciaram sua saída, concretizada em um contrato sigiloso, cujos detalhes só vieram à tona através dos documentos judiciais recentemente acessados pela reportagem do UOL. Esse documento, assinado por Chorão, especificava pagamentos pendentes aos músicos, totalizando R$650 mil na época, o equivalente a cerca de R$2 milhões hoje, ajustados pela inflação. Alexandre Abrão, filho de Chorão, defende que este contrato confirma a transferência de direitos da banda para seu pai, mediante um adiantamento da gravadora. Além disso, uma cláusula expressamente proíbe os ex-integrantes de usar o nome Charlie Brown Jr. Contudo, essa proibição é veementemente contestada pelos ex-integrantes, que argumentam sobre a não validade desse acordo, reivindicando o direito de usar o nome da banda em suas apresentações. Essa disputa legal em torno do contrato sigiloso abre mais um capítulo na tumultuada saga do Charlie Brown Jr., colocando em xeque questões de ética e transparências nas relações entre os músicos. Marca depreciada: a decadência do Charlie Brown Jr. Após as controvérsias e a saída dos integrantes originais, o Charlie Brown Jr. experimentou um declínio notável. Conforme descrito por Graziella na biografia Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?, os cachês dos shows diminuíram significativamente, enquanto os custos com a estrutura da banda, as marcas de roupa e os impostos cresceram. Em 2011, Champion e Marcão retornaram ao grupo, reacendendo as esperanças de reviver os dias de glória. No entanto, a banda continuava a lutar contra crises internas, e o cenário musical mudava drasticamente com a queda nas vendas de CDs e as dificuldades impostas pelo modelo de streaming. A situação chegou a um ponto crítico em outubro de 2012, durante um show em Apucarana, no Paraná. Chorão, visivelmente frustrado, criticou publicamente Champion, acusando-o de retornar à banda meramente por interesse financeiro e de prejudicar o grupo. Este episódio constrangedor não só abalou a moral da banda, mas também resultou no cancelamento de sua participação no Rock in Rio 2013, conforme relato de Samantha Jesus, então agente de shows da banda. Samantha observava que, embora a banda estivesse em processo de reconstrução liderado por Chorão, as antigas feridas haviam deixado marcas profundas. Ela comenta, abre aspas, essa transição marcada pela saída de Champion, Marcão e Pelado depreciou a marca. Quando eles retornaram, houve um breve período de ascensão, mas a verdadeira recuperação foi interrompida de forma trágica. Fecha aspas.
A morte de Chorão por overdose de cocaína em 6 de março de 2013 e o suicídio de Champion em 9 de setembro do mesmo ano selaram definitivamente o destino do Charlie Brown Jr. Após esses eventos devastadores, os membros remanescentes tentaram seguir em frente com novos projetos. Formaram a banda A Banca e Marcão iniciou a Bula. No entanto, nenhum desses esforços conseguiu capturar a essência ou alcançar a popularidade que Charlie Brown Jr. havia desfrutado em seus dias de sucesso. Em 2021, um movimento promissor começou quando Alexandre se reuniu com Marcão e Thiago Castanho para planejar uma turnê comemorativa de 30 anos da banda Charlie Brown Jr. Um contrato foi firmado e as primeiras datas foram anunciadas, sinalizando um novo capítulo para o legado da banda. No entanto, a alegria durou pouco. Ainda no fim do mesmo ano, os desacordos surgiram e os guitarristas recorreram à justiça para pedir o cancelamento do contrato. Eles expressaram preocupações sobre os termos acordados, alegando que esses traziam riscos financeiros significativos, como explicado pelo advogado dos músicos Jorge Rock. Por sua vez, Alexandre acusou os guitarristas de adotarem uma postura intransigente, complicando ainda mais a situação. Os desentendimentos escalaram a ponto de afetar até o lançamento de novas músicas e material inédito da banda. Marcão, detentor de algumas dessas gravações, resistiu em ceder os direitos a Alexandre, aumentando o fosso entre as partes. Na tentativa de defender sua posição, Alexandre recorreu ao contrato de 2005 e ao acordo da turnê de 2021, argumentando que os músicos haviam reconhecido que a marca Charlie Brown Jr. pertencia exclusivamente a Chorão. Ele sustentou que desde a dissolução original da banda, seu pai havia adquirido os direitos dos membros e continuou a administrar os cachês, inclusive apresentando cópias de cheques pagos em 2005, como de R$2.000 para Castanho, para reforçar sua argumentação. Em uma reviravolta inesperada, Alexandre, filho de Chorão, obteve o registro da marca Charlie Brown Jr. em 2022, após anos de tentativas frustradas por parte de seu pai. A decisão parecia definitiva, concedendo a Alexandre o direito exclusivo sobre o nome da banda. No entanto, Marcão e Thiago, guitarristas e cofundadores do grupo, contestaram essa exclusividade. Marcão e Thiago argumentam que sempre utilizaram a marca livremente, sem restrições ou autorizações, e que tanto a banda quanto o Chorão também fizeram uso desprotegido e desautorizado da marca. A disputa judicial se intensifica, com Alexandre buscando impedir qualquer uso do nome pelos músicos, mesmo que em conjunto com seus próprios nomes. Atualmente, Marcão e Thiago só podem se apresentar como, abre aspas, Marcão Brito e Thiago Castanho, Charlie Brown Jr., 30 anos, fecha aspas. Uma decisão que limita o uso da marca que eles ajudaram a construir. A batalha legal continua, e os músicos acusam Alexandre, filho de Chorão, de apresentar um documento falso para obter o registro da marca. O documento em questão, um acordo de coexistência de marcas, supostamente assinado pela Peanuts, empresa detentora dos direitos do personagem Charlie Brown, teria autorizado o uso do nome da banda pelos herdeiros de Chorão. No entanto, a Peanuts negou a autenticidade do acordo e a assinatura da representante expondo a fraude. Alexandre admitiu ter sido vítima de um golpe, mas a revelação levanta sérias dúvidas sobre a validade do registro da marca obtida por ele. A situação se complica ainda mais com a confirmação da falsificação pela empresa responsável pelo documento, que devolveu o valor pago por Alexandre. A investigação policial, no entanto, não avançou, deixando o caso em aberto. Apesar da controvérsia, Alexandre alega que o registro da marca foi concedido sem levar em consideração o documento falso. A disputa judicial continua, com os músicos questionando a legitimidade do registro e lutando pelo direito de usar o nome da banda. A existência do documento falso coloca o futuro do nome Charlie Brown Jr. em um limbo jurídico. A batalha legal se intensifica, e o destino do legado da banda permanece incerto, com cada lado buscando proteger seus interesses e reivindicar o direito de representar a história da banda. A disputa pelo nome Charlie Brown Jr. se arrasta nos tribunais, com recursos e apelações que podem se estender por anos. Especialistas em propriedade intelectual, como Luciano Minada, do escritório Casnar Leonardos, prevêem um longo caminho até a resolução final do caso. Ela afirma, abre aspas, como o resultado deve contrariar um dos lados, é alta a chance de contestação judicial, que costuma levar anos. Esse caso está longe de um desfecho. Fecha aspas. A briga não se limita ao nome da banda. Envolve direitos autorais, a posse de um legado musical e a memória de Chorão. Enquanto o filho de Chorão, Alexandre, permanece em silêncio, os músicos remanescentes buscam um acordo. Segundo o advogado dos músicos, Jorge Rock, eles não descartam uma composição amigável com Alexandre. No entanto, o advogado dos músicos também deixa claro que a prioridade é proteger os direitos daqueles que mantêm a banda viva. Ele declarou, abre aspas, eles são os únicos que hoje podem executá-las ao vivo, devido à morte dos demais integrantes fundadores.
Assim, eles precisam ter resguardados os seus direitos artísticos e profissionais também. Fecha aspas. A batalha judicial transformou o que antes eram trocas públicas de farpas em um silêncio tenso. O futuro do Charlie Brown Jr. permanece incerto. A única certeza é que a disputa pelo legado da banda está longe do fim. E neste panorama sobre a conturbada disputa pela herança de Chorão, vemos claramente como o legado de um artista pode ser ofuscado por conflitos financeiros entre os herdeiros. A luta entre os músicos, o filho e a viúva pelo controle de sua obra, reflete uma triste realidade onde muitas vezes o valor monetário parece sobrepor-se ao impacto cultural e emocional que um artista deixa para trás. Essa disputa serve como um lembrete sombrio de como a ganância pode desvirtuar a verdadeira essência da arte e do legado de uma pessoa. É essencial recordar e respeitar o que Chorão representou para seus fãs e para a música brasileira, em vez de permitir que essas batalhas por herança diluam sua memória. Por hoje é só, pessoal, mas quero saber de vocês. O que acharam dessa disputa insana nos bastidores da banda de rock mais ouvida do Brasil? Compartilhem suas opiniões nos comentários e vamos refletir juntos sobre este tema tão delicado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!